Boa noite, seja bem-vindo. Já já nós vamos falar, tá? Só mais um minutinho aí. Muito bem, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui para acompanhar, né, nossa live aqui. Um abraço aí para o Nilton, para a Silene, que agora está lá em Dom Correia, né? Também o pessoal de Barra Alegre, o Elismar, o Jair, Seni, Edna, as minhas fubazinhas aí, Deus abençoe, né? Os meus amigos, queridos irmãos, também lá o Alessandro, né? A Lisândra, a Dona Cleusa, o Sr. José, aí no Barra Alegre, também para o Rodrigo, o Vaninho, a Sheila, a Chilene, toda a família aí do Córrego do Moinho, e para todos aí de Santa Rita de Minas, né, o Edmar, a Núbia, meu amigo
Onias e sua família, a Rose, Gustavo, Dona Sebastiana, é muita gente, né? Que o Denison Franco, todos possam estar sendo abençoados com a graça do nosso Senhor e bom Salvador, Jesus Cristo. Né? Dias bons esses dias, né? Tá aí uma temperatura boa, agradável, uma chuvinha para nós aqui muito tranquila, muito calma. Em outros lugares nem tanto, como nossos irmãos em Santa Catarina, precisamos orar para que Deus se compadeça, né? Ali conforte os corações daqueles que perderam seus entes queridos, ali em Santa Catarina e em outras regiões também, Paraná me parece, né? E em outras regiões do nosso Brasil. Que Deus esteja abençoando, que o Espírito Santo esteja consolando, né, os corações ali. E não se preocupe, né? Deus que te deu tudo, né, aí para o pessoal que perdeu, né, aí nas enchentes, aí nas chuvas, que perdeu as suas coisas, não se preocupe. Deus ele é poderoso para te dar até muito mais do que você tinha. Então creia nisso e receba, né, essa palavra nesta noite, que também será uma palavra direcionada nesse sentido, né, também de conforto para nós, para que nós possamos nos achegar até ao Senhor Jesus. Tá certo? Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, colocamos nas suas mãos todas essas vidas, ó Pai, o nosso país, o Brasil, ó Pai, as famílias que perderam suas coisas durante a chuva, em qualquer canto desse nosso país, que o Senhor esteja abençoando nesse momento, que o Senhor esteja dando consolo através do Espírito Santo do Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, restituir aquilo que foi perdido, inclusive, Deus, o temor ao Senhor, inclusive, Deus, que possa ser restituído as bênçãos da salvação em muitas vidas, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai querido, aqueles que perderam seus entes, ó Pai, que o Senhor possa confortar, o Senhor possa dar o alento e saber que muito em breve estaremos juntos para a honra e glória do Senhor. Abençoe, Deus, nossa noite aqui, na nossa região, em Caratinga, todos aqueles que estão vendo e verão aqui, Pai, essa live, a palavra que será dita aqui nesta noite. Ó Deus, que o Senhor abençoe o pessoal lá de Ipanema, o Dilinho, a Rose, sua família, o pastor Antônio, toda aquela igreja abençoada, assim como também a vida do pastor Valdinei, toda a igreja presbiteriana ali, né, em Ipanema, também os meus amigos e irmãos ali. Aqui em Caratinga, todos, ó Pai querido, de igual modo, que o Senhor derrame graças e bênçãos sobre a vida de cada um aqui dos meus amigos e irmãos, ó Pai querido. Que o Senhor abençoe a vida, ó Deus, de todos aqueles que têm procurado romper as barreiras de todas e qualquer dificuldades para se achegar ao Senhor, Deus, sabendo que somente o Senhor cura, somente o Senhor salva, que somente o Senhor dá o refrigério e a segurança necessária para que possamos prosseguir na nossa vida. Abençoe, Deus, abençoe todos, derrame sua graça, perdoe-nos, Pai, das nossas fraquezas, perdoe, Deus, os nossos pecados, Pai, que ainda que não gostamos e ainda que não queremos, ó Deus, nós pecamos, somos pecadores, ó Pai querido, mas temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é fiel para nos perdoar os pecados. Por isso, nós rogamos ao Senhor, tem misericórdia de nós, compadece de nós, dá-te pressa em socorrer-nos. Tira de nós, ó Pai, todo o desejo de pecar, que isso não venha a ser, ó Pai, algo constante na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, obrigado pela salvação. Glórias te dou, ó Deus. Amém e amém. Amém. Que Deus possa estar abençoando todos vocês. Quem for chegando vai dando boa noite para eu saber
quem está aí, né? Online aí comigo. Eu tenho certeza que depois muitas outras pessoas irão ver e já estão vendo, né? Também os vídeos aí, isso é muito bom. Isso nos ajuda e nos conforta, né? Tá joia? Meus queridos, há uma passagem lá em Êxodo, quando Deus manda a praga das rãs, aqui, e Faraó então manda chamar Moisés para que Moisés rogue a Deus para que tire as rãs dali, né, do Egito, das camas, das cozinhas, né, das panelas. E aí então Moisés vai até Faraó e aí Faraó, no verso 8 em diante, até o verso 10, né? Ele fala assim com Moisés, que é para Moisés rogar a Deus para que seja retirado, né? Aquelas rãs das casas, de tudo, porque já não estava mais suportando, né? Aquela presença daqueles bichos tão asquerosos, vamos dizer assim. E aí então, né, Moisés, ele faz uma pergunta no verso 9 do capítulo 8 de Êxodo. Ele faz uma pergunta então para Faraó. Falou Moisés a Faraó: digna-te. Ou seja, Moisés não quis determinar tempo. Ele fala para Faraó determinar qual seria o tempo em que ele então gostaria que as rãs fosse tirado, que ele deveria pedir a Deus para retirar as rãs. E aí então o Faraó dá uma resposta bastante interessante. Né? Faraó responde: amanhã. Ora, se a coisa estava incomodando, era uma praga, se havia uma urgência de resolução e de resolver aquele problema, ele ainda pede para que seja amanhã? É inconcebível, né? Uma coisa dessa. Não dá para acreditar que um governante, vendo o seu povo sofrer, e ainda diria que aquele problema deveria ser resolvido amanhã, se ele tinha a possibilidade de falar que seria hoje, né? De falar que seria hoje. O que eu quero dizer com isso? Eu quero aqui dar uma introdução com isso ao texto principal que eu quero trazer uma mensagem nessa noite. Uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem de encorajamento, né? Encorajamento para que nós possamos vencer todas as barreiras e saber que se nós pedirmos para o agora, Deus é poderoso para fazer na nossa vida as coisas imediatamente. Aquilo que nós temos que buscar de resolver as nossas situações, nós não devemos deixar para amanhã, não. Nós devemos buscar solução hoje. Nós devemos estar prontos para assumir o controle hoje, né? E o texto básico, eu li lá em Êxodo 8, né? Mas o texto básico que eu quero trazer lá serve só para uma ilustração do que a gente vai falar aqui também. Mas a gente deve sempre estar pronto, porque as barreiras irão surgir, as dificuldades irão surgir, mas a gente precisa vencer algumas etapas para que a gente possa então receber do Senhor as bênçãos que nós tanto buscamos. Quando se esgotam todos os recursos das nossas vidas, quando se esgota as buscas, quando nós já gastamos tudo o que temos e não resolvemos a nossa situação, os nossos problemas,
Cristo está pronto para resolver de imediato e nos dar uma solução para os nossos problemas. Abra sua Bíblia comigo também em Lucas, lá no capítulo 8, o versos de número 42, parte B, ao verso 48. Vou ficar um pouquinho incomodado aqui, irmãos, mexendo, porque minha coluna tá muito ruim, tá muito me incomodando demais, tá? Ore por mim aí, porque a coisa não tá, né? Tá muito difícil do meu lado direito aqui, tá joia? Então não peço desculpas aí pelas inquietações aqui na cadeira, tá? Lucas capítulo de número 8, verso 42 bem em diante diz assim: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhes estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. É interessante nós observarmos que, dentro desse contexto aqui, Jesus está indo para ressuscitar, né, a filha de Jairo. E durante esse trajeto ele encontra essa mulher, ou seja, essa mulher vai de encontro a Jesus. Essa mulher estava desesperada. Imagine você, mulher, há 12 anos, com uma hemorragia sem poder ser estancada. Ninguém conseguiu, médico algum conseguiu estancar a hemorragia dessa mulher. Imagine a situação. Essa mulher, ela era considerada impura nesses 12 anos, dentro dos preceitos da lei. 12 anos com esse fluxo. Agora imagine a situação. Imagine essa mulher no seio da sua família. Imagine essa mulher no seio com seu marido, com seus filhos, na sua casa. Imagine essa mulher com seus amigos. É interessante, se a gente observar, talvez nós lemos o texto, vemos algumas pregações, mas de repente a gente não se atenta para as condições dessa mulher, de fato. E essa mulher, ela toma uma decisão que poderia colocar ela em situações bastante perigosas, porque não era permitido às mulheres, né, tocarem em homens em público. E essa mulher, ela desesperada pela sua situação, pelo seu problema, ela não vê outra solução. Ela não tem mais a quem recorrer. Os sacerdotes ela não poderia buscar. De repente, nem no templo ela poderia ir, por ser considerada imunda, impura. Agora você imagina só o que essa mulher faria. Ou o que essa mulher agora teria que fazer. Ela
Então vê uma grande multidão, fica sabendo que quem está ali é Jesus, e ela então começa a cogitar dentro de si: eu preciso fazer algo, eu preciso me achegar a esse Jesus. E essa mulher, ela vence agora a primeira barreira que lhe foi colocada na vida, a barreira do medo. A barreira do medo. Essa mulher, ela já está tão assim desesperada, que agora ela começa a planejar de como ela poderia se aproximar de Jesus. E o texto vai dizer que ela veio por detrás de Jesus e tocou em Jesus. E essa mulher, ela não estava de pronto como mulher, ela deveria estar coberta, escondida, com seu rosto escondido. Porque não seria lhe permitido tocar em homem público. Essa mulher vence a primeira barreira, que é a barreira do medo. Ela fica falando consigo mesma, conversando ali, às vezes nervosa, né? Que se apenas tocasse nas vestes de Jesus seria curada. Então ela fica, é como se você estivesse falando assim, né? Como é que eu vou fazer? Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. É como se você estivesse conversando com você mesmo. E ela estava conversando com ela mesma, tentando vencer o medo, para poder ser curada. Boa noite, minha irmã Rosângela Gomes. Um abraço para você, para o Marquinho, para os meninos aí. Que Jesus continue abençoando sua casa, minha irmã. Então essa mulher, ela vence a primeira barreira, a situação dela, o medo. Conversando consigo mesma, ela diz: eu preciso apenas de uma coisa, tocar nas vestes de Jesus. Isso demonstra o nervosismo com que ela tinha que fazer essa ação. Mas ela tinha que fazer. Era algo que não podia ficar para depois, diferente de Faraó. Talvez essa mulher pudesse dizer: na hora que eu ver Jesus sozinho, fora dessa multidão, eu vou lá buscar a minha cura. Como Faraó disse: não, amanhã, manda tirar essas rãs. Não, essa mulher não. Tem que ser agora. É minha oportunidade. É a minha única oportunidade, é agora. E eu vou fazer isso. Ainda que com medo, ainda que com receio, mas ela rompe essa barreira do medo e chega até Jesus e lhe toca as vestes. O mais grave de tudo isso, né, é que, aliás, o que não poderia ficar mais grave disso é porque ela já tinha gastado tudo. A situação dela já era calamitosa. Não poderia ficar pior do que estava. Não tinha como ficar pior. E essa mulher, então, ela vai até Jesus, toca em Jesus e fica curada. Muitas vezes, na vida, o medo nos impede de realizarmos sonhos, de obtermos curas e milagres em nossas vidas, fazendo com que muitas vezes fiquemos como pessoas frustradas. Essa mulher não tinha nada mais a perder. Nada. Já havia entregado tudo para os médicos. Ninguém podia, ser humano nenhum mais podia fazer algo para ela. A sua esperança agora era Jesus. E essa mulher, ela confiadamente, como diz Hebreus 4,16, que é para nós nos achegarmos confiadamente diante do trono. Essa mulher chega confiadamente até Jesus e recebe dele aquilo que Hebreus promete para nós, que nós chegarmos confiadamente
até Jesus. Nós receberemos o que essa mulher recebeu. Hebreus 4,16 assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É o que essa mulher recebeu desse trono da graça chamado Jesus. Ela recebe misericórdia, ela recebe graça, ela recebe socorro no momento mais difícil da sua vida. Às vezes nós temos titubeado, vacilado, e não temos achegado confiadamente ao trono de graça. Nós não temos nos achegado confiadamente a Jesus. Essa mulher, ela não titubeia, ela não vacila. Ela recebe do Senhor a cura. Ele fala para ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Talvez se essa mulher tivesse chegado a um sacerdote humano ali, se é que ela teria essa possibilidade, se essa mulher tivesse chegado a qualquer um outro homem sacerdote, essa mulher teria recebido um escurraço, teria sido escorraçada, teria sido jogada à sarjeta, teria se levado para uma cidade de refúgio talvez, mas ainda bem, e glórias a Deus, que ela chega confiadamente no sacerdote, no sumo sacerdote, que não faz acepção de pessoas, o sacerdote chamado Jesus. E ele diz: filha, a tua fé te salvou. A primeira barreira a ser vencida na nossa vida muitas vezes é a barreira do medo, é a barreira de nós sermos vistos, recebermos chacotas, recebermos coisas dos outros, críticas, porque nós estamos nos achegando a Jesus. Não fique aí, não deixe que esse medo seja uma barreira para você receber de Jesus a misericórdia, para você receber de Jesus a graça, para você receber de Jesus o socorro em momentos difíceis. Essa mulher vence uma segunda barreira, a barreira humana. Lucas 8:42b diz que uma multidão apertava Jesus, seguia Jesus, pois ele sempre atraiu para ele muitas pessoas, uns para o seguir e o amar de fato, outros apenas por curiosidade e por receber dele algo para se alimentar. Mas essa mulher agora ela vence as barreiras humanas. Mas, depois de ter vencido a barreira do medo, ela precisa vencer. Ainda que meio que receosa, ela rompe agora a barreira da multidão e realiza o seu desejo. Uma coisa interessante é que talvez passe desapercebido para muitas pessoas, é que essa mulher, ela estava em meio à multidão, mas ela não era apenas mais uma, ela era uma mulher diferente, ela era uma pessoa em meio àquela multidão diferente. Ela não era como todos os outros daquela multidão. Ela não era como os demais que ali estavam. Veja que essa mulher é diferente. Jesus vai dizer que alguém me tocou porque sentiu sair dele poder. Essa mulher toca em Jesus com tanta fé e com tanta vontade e com tanta diferença que sai poder de Jesus. Poder para curar, poder para salvar, o poder para restaurar,
o poder para fazer o melhor na vida dessa mulher. Assim como também você pode tocar o coração de Jesus, para que você receba dele tudo isso. Você receba dele poder para restaurar a sua vida, para curar a sua vida, para libertar você dos vícios, para libertar você de algo que te prende. Não seja, meu querido, apenas mais um sentado nas fileiras de um banco na igreja. Não seja apenas mais um no seu trabalho, não seja apenas mais um na sua família, não seja apenas mais um na sua escola, aonde quer que você esteja. Seja como essa mulher, seja alguém diferente. Quando você tocar, você vai sentir sair, Jesus vai sentir sair poder dele, e a sua vida será transformada diante de todos, e você vai dar testemunho do que fora feita na sua vida. Então é diferente, precisa ser diferente. Temos que ser diferente. Não podemos ser apenas mais uns, né? Na vida ou no mundo. Jesus declara que a fé daquela mulher salvou ela. Veja que Jesus não estava apenas atento ao problema de enfermidade física, mas também atento às enfermidades espirituais. Aquela mulher busca uma cura física e encontra uma cura espiritual. Aquela mulher procura algo para o seu corpo físico, mas ela encontra algo para o seu espírito, para o seu corpo espiritual. A sua fé te salvou. Ao invés de ela encontrar apenas a cura física, ela encontra salvação, ela encontra vida eterna, ela encontra algo que muitas pessoas ali no meio daquela multidão não queria nem saber, não estava nem aí. Ela encontra salvação. Ela vence uma terceira barreira, a barreira do preconceito, porque não era permitido naquele tempo mulher, como eu já disse, tocar em homem em praça pública. E ela diz o texto de Lucas, que o verso 47, que ela viu que tinha sido descoberta. Ela se prostra então, agora trêmula, né? Ela não podia mais ocultar, ela se aproxima trêmula e confessa: fui eu, Senhor, fui eu que tocou. E começa a declarar para toda a multidão que ali estava a causa dela ter feito isso. E aquela multidão, não diz o texto, mas certamente deve ter ficado atônitos com o acontecimento. Ninguém esperava que aquela mulher fosse curada ali. Jesus a ouve. Veja que o texto, né, quando fala o verso 47, diz que ela prostra, né, se aproxima trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como de imediatamente fora curada. Então parece que ao discurso daquela mulher, Jesus está ouvindo ela falar. Jesus deve ter ficado maravilhado com as palavras que ela declara, com a confissão que ela diz diante de todo o povo agora, ainda que meio que receosa pelo desfecho, porque ela não sabia. Mas Jesus a ouve, Jesus escuta. E no final de tudo, a coisa mais linda, ao invés de ela receber uma repreensão, ela recebe um carinho. Ô filha,
Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Oh, meu querido, oh, minha querida, não se preocupe com o que vão dizer. Vence as barreiras que têm impedido você de se achegar a Jesus e ouvir essas belas palavras. Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Muitos têm se achegado a Jesus para buscar uma cura física, mas Jesus é poderoso para fazer mais do que uma cura física. Ele é poderoso para te salvar. Ele é poderoso para te dar os céus, para te dar vida eterna. Não deixe que nada nessa vida te impeça de se achegar a Jesus, de ter Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e que você receba dele essas belas palavras de vida. Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Você está pronto para vencer as barreiras? Você está pronto para quebrar essas muralhas e tomar posse da Jerusalém celestial, da terra prometida a todos nós, através da cruz de Cristo? Não deixe para amanhã. Não faça como Faraó. Não faça como Faraó. Amanhã não é hoje, é agora. Se achegue aí aonde você estiver, com o seu coração ávido por Cristo, ávido por realização de um sonho. Se achegue a Jesus agora. Aceite-o na sua vida, receba-o como Senhor e Salvador da sua vida. E receba dele essas palavras: a tua fé te salvou. Não importa qual seja a circunstância, não importa quantos anos você sofre, não importa quantos anos você está com uma hemorragia de pecados, não importa. Não importa qual é o tamanho do problema, não importa se os homens não tiveram poder para te curar, Jesus tem. Se achegue a Ele, vence as etapas, vence as barreiras. Para que possa ouvir dele: a tua fé te salvou. Lucimar, Deus abençoe. Meu querido, o dia é hoje. Eu estava conversando com alguém essa semana e ele diz que que ele tem o jeito dele servir a Deus e que se no último momento nós nos arrependermos, nós estaremos no céu, que Jesus nos recebe. Meu querido, isso é uma espécie de Faraó. Você sabe qual será o dia? Você sabe qual será o seu último momento? Você vai esperar chegar o último momento se você tem uma oportunidade hoje, se você tem uma oportunidade agora de receber o Senhor Jesus como Salvador da sua vida? Você sabe qual será o seu instante? De repente, você nem ouve eu acabar de falar. De repente, nem eu termine de falar o que eu quero falar. Eu não sei qual será o meu instante, o meu último instante. Eu preciso confessar agora o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. É agora. Eu não posso fazer como Faraó. Eu não posso pensar como muitos pensam, que se no último momento eu me arrepender, eu entro nos céus. Eu não sei qual que é o meu último momento. Você não sabe qual é o seu último momento. Um infarto fulminante não dá tempo. Um acidente não dá tempo. Eu não sei. Se você sabe qual que é e quer esperar o seu último momento, seja feita a sua vontade. Mas a oportunidade é agora. A oportunidade
é hoje. A oportunidade não é amanhã. Amanhã eu não sei. Nós temos um ditado que diz que o amanhã pertence a Deus, isso é fato e é verdade. Por isso que a minha chance, por isso que a minha oportunidade é agora, é hoje, é nesse instante. Não é amanhã. Que você possa compreender que existem coisas que nós não podemos deixar para amanhã. E a busca por Jesus é uma delas. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não é assim que a gente fala sempre? Pois é, então é isso. Faça isso hoje, nessa noite, em que você ainda respira o fôlego de vida. Amanhã pode ser tarde. Tem um hino que nós cantamos, me parece o 213, que diz: amanhã pode ser tarde. E isso é uma verdade. Ele diz o seguinte: meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer te salvar. E é isso, é hoje, é hoje. Jesus já veio, já fez aquilo que lhe foi designado fazer, entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então é hoje, não é amanhã. Eu espero que você entenda a urgência da pregação do Evangelho. Eu espero que você entenda a urgência de receber Senhor Jesus na sua vida, de tê-lo no seu lar. O salmista, no Salmo 127, ele declara e deixa muito bem claro: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Eu espero que você entenda essa urgência, de que seja Deus, de que seja o Cristo Jesus, o edificador da sua casa, da sua vida e principalmente da sua casa espiritual. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te guarde, ilumine e te dê muita paz, muita tranquilidade, e que você receba dele as belas palavras de vida. Amém? Amém. Agradecendo aí a todos que estiveram aí presentes, aqueles que irão ver depois. Eu peço a você que compartilhe essa mensagem, Se você deseja que alguém tenha o Senhor Jesus e receba o Senhor Jesus na sua vida, compartilhe essa mensagem. Faça ela chegar aos ouvidos daqueles que estão desanimados pelas barreiras que têm sido colocadas na sua vida. Compartilhe. Faça com que ele chegue ao mais longe possível. Assim você está me ajudando a evangelizar. Assim você está me ajudando a levar a palavra. E que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. E que você seja um mensageiro, também uma mensageira da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido. Vamos orar? Amado Deus, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra e por esse incentivo que o Senhor nos dá, de que nós podemos sim, vencendo os medos, vencendo as barreiras da multidão, vencendo as barreiras do preconceito, nós podemos sim, Senhor, nos achegar ao seu Filho e receber dele as mais belas palavras de vida, a palavra de salvação.
Portanto, Deus, rogamos ao Senhor que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor não nos deixe desanimar dessa busca incessantemente pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude na nossa caminhada. Sabemos que muitas vezes somos fracos, somos falhos, muitas vezes queremos desanimar, muitas vezes queremos retroceder, mas o Espírito Santo do Senhor tem nos consolado, Ele tem nos convencido dos nossos pecados, Ele tem nos convencido da justiça e do juízo, e por isso tem colocado nos nossos corações o desejo de te servir cada vez mais. Graças te damos por isso, Senhor, porque o Senhor jamais nos desampara, o Senhor jamais nos lançará fora do Senhor. Por isso, obrigado. Receba esse nosso culto como uma oferta ao Senhor e faça com que a palavra do Senhor alcance muitos corações, que ela possa ser de fato uma palavra de vida, de revivificação na vida de muitas pessoas. Bendito seja o teu santo nome, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Meus queridos irmãos, obrigado. Domingo, se Deus quiser, por volta aí das 3h30, nós estaremos aqui novamente, tá bom? Está surgindo aqui em Caratinga uma igreja, uma nova igreja. E eu espero que ela não seja apenas mais uma igreja, mas que ela possa ser a igreja que leve a verdade, a igreja que leve verdadeiramente o evangelho de salvação. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, boa noite e Deus abençoe. E não se esqueça, compartilhe essa palavra de vida.